Antes, números, né? São Paulo é o time do Brasileirão que há mais tempo não vence, de todos, inclusive que o Juventude. O São Paulo só venceu mais partidas do que o próprio Juventude no campeonato, né? Nessas últimas partidas, é verdade, a gente vem falando, desde a vitória última contra o Atlético Goianiense, o São Paulo não usa o time principal no Brasileiro. Sim, é verdade. Ah, e o time reserva do São Paulo é um lixo? Não, não é. Só que o que tem acontecido nas últimas partidas, e as duas últimas, as derrotas, antes eram empates, né? As derrotas para Atlético Paranaense e Flamengo tiveram, digamos, uma assinatura do Rogério, né? Algumas novidades improváveis. O time do brasileiro tem sido muito mais mexido, pouco trivial do que o time das Copas. Parece outro time, né? O time das Copas, claro que depende sempre do adversário, mas o time das Copas ele é mais pragmático, consistente, toma poucos gols. O time do Brasileirão tem sempre uma pitada. Não? Contra o Flamengo foi Marcos Guilherme de centroavante, né? Um cara que tem menos de 1,70 m. Foi Rodriguinho, um garoto no lugar de Igor Gomes. Aí o Rodriguinho perde a bola, proporciona um contra-ataque fatal para o Flamengo definir o jogo. Coisas assim que, de fato, colocam hoje em discussão o trabalho do Rogério. O Rogério se colocou numa situação em que ele precisa se classificar nas Copas, tendo a vantagem que fez a mínima nas partidas de ida. E se classificar nas Copas não significa necessariamente ser brilhante, inventivo, criativo. Significa ser pragmático e não perder. Porque o empate basta, né? No jogo contra o Ceará e no jogo contra o América. No brasileiro, Tironi, é aquilo. A distância da zona de rebaixamento diminuiu 1 ponto, eram 6, agora são 5, pelo avanço do Fortaleza. E, de novo, a campanha no brasileiro, a essa altura, é idêntica ao do ano passado, o número de pontos, né? Quando o São Paulo, sob o comando do Crespo, só que tem uma diferença, né? Àquela altura, o ano passado, o São Paulo já tinha passado pelo pior momento, né? Ele já tinha ficado 10 partidas sem jogar, sem vencer, desculpa, sem jogar também, mas sem vencer no brasileiro. Saiu da zona de rebaixamento na virada do turno e já dava uma respirada. Dessa vez, é curioso a gente lembrar que o início do brasileiro foi São Paulo 4, Atlético Paranaense 0. O Atlético Paranaense, desde então, virou o que virou, em 3 frentes, inclusive a Libertadores. O São Paulo virou o que virou. Aí eu faço a pergunta: qual o elenco é melhor, do Atlético Paranaense ou do São Paulo? O Atlético Paranaense, inclusive, tem 3 jogadores que saíram do São Paulo quase escondidos, né? Pablo, Vitor Bueno e Orejuela. A Cliaé jogou bem contra o Galo, em Orejuela. Então, assim, e o São Paulo contratou um dos melhores do Atlético Paranaense, o Nicão, que contra o Flamengo jogou marcando Ayrton Lucas e tal. E eu fiquei me imaginando, o São Paulo, o Dorival divulgou o time na sexta-feira, ou na quinta até. O Flamengo tinha uma grande fragilidade, esse time reserva do Flamengo. A volância, o Diego de volante. Eu falei, eu acho que o Rogério vai colocar, como jogou contra o Ceará, o Nicão em cima do Diego. Não, o Diego jogou sem ninguém. O Diego não precisava marcar ninguém. E o Nicão estava aberto na direita, tendo que correr atrás do Ayrton Lucas. O Marcos Guilherme estava no centro e tal. Cara, a grande fragilidade do time reserva do Flamengo é a marcação no meio de campo. E o São Paulo não incomodou o Diego. Quando incomodou um pouco no segundo tempo e passou para a linha de 3, o Dorival imediatamente colocou os 2 volantes titulares, o Thiago e o João Gomes. É claro, aí ficou mais. Então o São Paulo não soube aproveitar. O Rogério foi bem mal nas ideias do jogo com o Flamengo. E, de novo, o São Paulo tomou um gol no início da partida no Brasileiro, que tem sido muito comum. Então, acho que é um momento de discussão, sim, do trabalho. E acho que a pressão pela classificação na quarta-feira é enorme. O Ceará está pressionado?
Não creio. Quem está pressionado é o São Paulo, que o favorito é o São Paulo. Qual